saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Oi, Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E assim, e os seus olhos, e nos seus olhos incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. incendeia, Senhor, a sua casa. Incende, mais uma vez, incendeia, vai. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Todo mundo nas palmas. Vai lá, abre. O tempo de louvar. Oi, O tempo de louvar chegou. Eu quero ver agora. O tempo de louvar. O tempo de... Faz barulho. O tempo de gritar. O tempo de gritar chegou. ele vem O quê? Ele vem saltando pelos montes. e Ele vem ele vem. saltando pelos montes. Joga o cabelo. Seus cabelos são brancos como a neve. As meninas, joga o cabelão. E seus cabelos, aí ó, os calma. Vai lá, postura, hein? E os seus olhos, vai. Os seus olhos, vai. Fogo, incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Agora sim, ó. Vira pro lado que tá a sua casa agora. Vira pro lado que tá a sua casa. Eu não sei aonde é a sua casa, então não olha pra mim com essa cara, porque eu também não conheço Cascavel. Então, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Beleza? Achou? Precisa de um GPS, alguma coisa? Qualquer GPS é com o Ricardinho. O Ricardinho sabe GPS. Vai, canta. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Vai. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia. Vem me incendiar. Vem Mais uma vez, incendiar. mais uma vez, Senhor, incendeia. Vai lá, lá em casa. Incendeia, Senhor, a tua Solta sua noiva. voz. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Ó, aqui ó, cuidado. Eu não quero ver ninguém machucando. É porque é assim, é triste, né, cara? Você vê a pessoa tão feliz, aí rala o joelho, rala o cotovelo. Ninguém quer isso. Só que agora, se eu olhar pra pessoa que tá do seu lado, fala assim, coisa linda. Dá aquele ênfase. Assim, ó. Olha pra mim, fala assim, ó. Ó, você vai fazer desse jeito pra ela, assim, ó. Olha nos olhos dela, ó. Coisa linda. Hoje nós vamos soltar o cabo da nau. Fala pra ela,
Soltar o cabo da nau. Não conhece a música? Não sabe? Então você vai conhecer. Você conhece? Então você vai conhecer agora. Cuidado pra não machucar, tá? Por favor. Vamos lá? Vamos lá? Loucura! Loucura! Momento loucura agora. Vai! Duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminhos abriu, quando força doer contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. De novo. Na hora do ar, pra gritar com força, beleza? Assim, ó. Quando pedes mais fé, Ele ouve. Assim, ó. Jesus na tribulação. Quando a mão te pôr e o seu ego tirar. Joga longe. dirá. Sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, tome o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, tome o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro está. Pois com ele seguro. Virou voltinha mais uma vez. Pois com ele seguro está. Aplauda o Senhor que dançou bonitinho. Vamos lá. Beleza, vamos mais uma. Cadê a menininha da dança? Vem. Ó, o nosso general é Cristo. Vamos dançar. Olha lá, ó. Vai. O seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias
achamos em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso. Mais forte. Hey, hey, olha assim, ó. Jesus tá atrás. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso Puxa o ar lá do fundo. Cansou por quê? Nós nem começamos ainda. Vou pedir para você. Não sei por que você está cansado. Vai sentando e vai silenciando. Vai sentando e vai silenciando. Amém? Vai pedindo para a pessoa agora, ó gente, vamos silenciar. Fizemos festa já, beleza? Olha bem para cá agora, por favor. Nós, cristãos, nós precisamos nos levantar em Deus. Escute, escute. Nós precisamos nos levantar em Deus. Porque o nosso compromisso com Deus, ele não é só meu compromisso. O meu compromisso tem a ver com o mundo, com as coisas do meu município, do meu bairro, da minha rua, e sobretudo do meu país, do meu estado. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil no nosso país, e não só no nosso país, mas sobretudo aqui. Um tempo aonde as ideologias de morte, que vão totalmente contrárias, preste atenção, que vão totalmente contrárias às ideologias da vida, daquilo que Deus propõe para cada um de nós. Nesse tempo aqui no Brasil, essas ideologias estão sendo colocadas quase que à força dentro de nós. União homossexual, aborto, as questões do Plano Nacional de Ensino, que querem dizer para uma criança de 11, 10, 11, 12, 13 anos, que ela pode dizer que sexo ela vai escolher, como se isso fosse algo extremamente natural. Só quem é realmente lúcido, e eu falo isso com conhecimento de causa, daquilo que estudei
e daquilo que também tive a oportunidade de compartilhar com vários amigos e amigas que vivem neste momento, um momento espiritual, daquilo que a gente chama de redenção espiritual. Pessoas que viveram a homossexualidade e que hoje buscam com Deus e em Deus se reencontrar. Só quem realmente passa por isso sabe as consequências e as dificuldades, as dores e tudo que se vive. O mundo diz assim: você é assim, aceite, pronto e seja feliz. Quando a gente conversa com alguém sério, lúcido, essa pessoa vai dizer: olha, só realmente Deus e a força de Deus é que nos faz felizes. Mas o mundo não pensa assim. E as ideologias, as mais terríveis, querendo destruir a nossa família, querendo destruir os nossos valores, estão aí impregnando o nosso mundo. E é por isso que os vários documentos da igreja pedem, exortam que cristãos leigos tenham a coragem. Por que a coragem? Porque hoje um cidadão, para ir para a vida política, ele tem que ser mártir. É verdade. O cara tem que ir para um martírio, é um martírio branco. Porque ele não compactuar com as coisas do mundo, ele não compactuar com a corrupção, ele querer ser luz lá, ele tem que ser mártir. Mas a igreja está pedindo mártires assim. Porque ela sabe que se nós cristãos não assumirmos essa posição, se nós não formos agentes transformadores de políticas públicas, se eu e você, na nossa faculdade, não formos pessoas embasadas, entendeu? Que estudam filosofia, psicologia, sociologia, teologia. Se a gente não se abastecer, vem qualquer professor lá com qualquer ideia e implanta na nossa cabeça como se aquela ideia dele fosse a ideia e a solução do mundo. Já enfrentaram isso na faculdade, sim ou não? Sim ou não? Se não, vão enfrentar. E você vai ter que estar muito preparado. Começa aí. As ideias nas faculdades, nas instituições de ensino, nas academias, no ensino médio também. Depois vai para a via política, política partidária, não partidária, enfim. O mundo precisa hoje de pessoas que saibam confrontar os problemas e que saibam defender a vida sobre a luz e a guia de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a Renovação Carismática Católica, nos últimos anos, tem rezado muito sobre isso. Tem pedido muito a Deus sabedoria para agir nessa área. Porque nós, enquanto carismáticos que somos, acreditamos que nós temos muito para contribuir. E a renovação vem num processo de escolha de pessoas, de discernimento, para que pessoas previamente já selecionadas, cuidadas pela renovação, a gente possa dizer como renovação: olha gente, esse é o nosso irmão, esta é a nossa irmã, que como renovação carismática indicamos uma pessoa do nosso movimento, uma pessoa que pensa à luz de Deus e que se dispõe a esse martírio. Vou nem falar vida política, vou falar martírio mesmo, porque acho que é o termo mais correto para isso. E esse ano é ano eleitoral, você sabe bem disso. O que tem de gente que esse ano vai falar que é contra o aborto, nossa, vai chover, porque querem o teu voto. O que tem de gente que vai falar que vai brigar contra as questões da legalização do casamento homossexual, que defende as bandeiras da igreja, vai chover. Gente que está lá até agora e não fez nada, mas porque a eleição vai aparecer. Então prestem bastante atenção. Nós, como Renovação Carismática Católica, discernimos, eu digo nós, Conselho da Renovação Carismática, a gente faz parte. E hoje eu quero apresentar para vocês aqui um grande irmão meu, que é da cidade de Foz. Vem cá, Gessane. Solange também, esposa. Vem cá, Solange. Michel também. Pode chegar aqui, Michel, por favor, para apresentar. Queria que vocês aplaudissem esse casal aqui.
Deixa eu ficar desse lado. O Gessani é hoje, pelo segundo mandato, vereador em Foz do Iguaçu. E pelo excelente trabalho que ele desempenha na nossa cidade, a Renovação Carismática Católica do Paraná discerniu que o Gessani é, então, a proposta da renovação para a nossa região oeste do Paraná e sudoeste também. Então, a renovação toda tem trabalhado, tem apresentado o Gessani. Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, Francisco Beltrão também. Para a gente dizer o seguinte, que nós temos um irmão nosso, do nosso movimento, que caminha conosco, que se dispôs a esse martírio, não sozinho, que a esposa dele sabe bem o que é isso. E hoje eu quero apresentar o Gessani não só como um candidato, porque hoje ele já é para nós isso, mas eu quero apresentar como um irmão na fé, uma pessoa que eu confio. 20 anos de caminhada, quase o mesmo tempo que eu tenho, o Gessani tem de caminhar, tem mais que eu, ele é mais velho, dá para você perceber já, né? Um irmão querido, ministro de música, ministro da palavra, sempre servindo na renovação, e hoje se dispôs a esse martírio. Eu queria passar essa palavra para o Gessani, queria que ele mesmo falasse com vocês hoje, mas eu queria a abertura do coração de vocês, porque um homem vir aqui se expor naquilo que a gente, quase nenhum de nós aqui gosta de ouvir, porque falar sobre política é sempre falar, mas hoje não, a gente está falando sobre vida, é mais do que política, a gente está falando de uma vocação e de uma missão. Preste atenção, fica à vontade. A paz de Jesus, irmãos. Eu sou casado com a Solange, ela é psicóloga, professora, e a gente trabalha com jovens. Nós se conhecemos num grupo de jovens, ela canta também, eu ministro de música, e aí, depois de um tempo de namoro, a gente se casou e temos 3 filhos, o Lucas, que é na idade de muitos aqui, o Marcos e o Rafael. E eu fui chamado em 2004 para estar atuando nesse campo importante também, que é à frente da questão política do meu município. E nesse momento o Estado nos chama para uma missão maior. E eu disse sim. Então, na vida a gente tem os chamados. E nós sabemos a importância naquilo que o Papa fala, da importância do leigo está nesse meio também. Como professor, como médico, como doutor, como juiz. A profissão que você escolher na sua vida, que você possa levar Deus aonde você está. E nesse momento na minha vida, Deus me fez esse chamado, e eu tenho dito sim. E a nossa missão é ser simplesmente o fermento da massa. Não a massa toda. Você pode dizer, mas que diferença faz? O fermento faz muita diferença. O sal também faz muita diferença. E nós somos chamados nesse tempo a ser fermento, a ser sal. Eu quero fazer um desafio para você, jovem que está aqui também. Você está aqui porque Deus chamou você para esse encontro. E tem uma missão em particular. E fala para o teu amigo que está do seu lado agora, fala para ele, você também está sendo chamado nesse tempo para ser fermento na massa, aonde você vive. Pode dizer para ele, lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho, você é chamado a ser fermento. Amém, irmãos? Pode aplaudir teu irmão então que recebeu essa mensagem. Bem forte. E nesse campo que o Ricardo falou, da dificuldade que está hoje no nosso país, eu estou sendo chamado para ser fermento. É difícil, mas com certeza com a oração de vocês, a igreja, a Renovação Carismática Católica, hoje tem opção. O Diego, um menino a nível federal, e eu nessa região estadual. Então, muito obrigado. Eu me sinto bem aqui, igual eu falei para o Ricardinho, a gente está há mais de 20 anos. Eu caminhei com o Ministério de Música também. Eu estou agora há 3 anos sem o Ministério de Música. Estou no Ministério de Cura e Libertação e Pregação
da RCC. Mas eu andei praticamente 17 anos com o ministério igual vocês. Uma bênção de Deus. Parabéns. Obrigado. Fica aqui um pouquinho. Vamos rezar pelo Gessane. Uma coisa que a gente mais